Olá pessoal, basicamente vamos apresentar agora a análise exploratória de dados. No grupo é composto por eu, Eduardo Soares e Johnson, ah, atribuinte do meu grupo aqui também. Então, basicamente a gente vai apresentar agora uma análise exploratória de dados a respeito da tarefa 1, meio que uma continuação. E nosso estudo de base, né, é identificar os índices que mais colaboram no risco de ter diabetes ou não no futuro. Então, basicamente, o que a gente fez? A primeira coisa que vamos fazer é analisar a distribuição de dados-alvo. No caso, a gente pegou nosso dataset e atribuiu a ele qual é a quantidade de pessoas que apresentam diabetes ou não, distribuída gerada a partir de um gráfico em barra que a gente tirou aqui. Então, esse gráfico em barra, a gente identifica as pessoas que têm diabetes ou não. Ah, então, grande parte das pessoas que indicaram zero são as pessoas que não apresentam diabetes ou, por exemplo, não queriam responder. E o 1 apresenta pessoas que responderam, no caso não tem diabetes. E 2 são as pessoas que têm diabetes. Então, basicamente, a gente vê que uma grande quantidade de pessoas da nossa análise ainda não, ainda não tem diabetes ou não responderam, né, na nossa base de dados. Então, isso é bom, porque é justamente isso que a gente quer. A gente quer identificar as pessoas que podem ter riscos de doença. Então, agora a gente vai analisar as outras colunas do nosso dataset e meio que verificar quais são os índices que mais provocam as pessoas a ter diabetes no futuro ou não. Então, primeiro a gente fez uma análise da idade, né? Que tipo de idade a gente está lidando aqui no nosso dataset e quais são as faixas etárias de idade. Então, a gente analisou, primeiramente pegando a coluna do nosso dataset e analisando a faixa etária de dados com a quantidade de dados que a gente coletou. Verificamos que grande parte das pessoas aqui está entre o índice 8 e o índice 10. A gente fez uma mediana aqui também para calcular e achamos 8,03. Significa que grande parte das pessoas do nosso dataset tem dados entre 55 a 59 anos. A gente numerou aqui, que é diferente, né? Aqui nosso eixo X ele não mostra a idade realmente como de 0 a 100, mas ele mostra uma faixa etária diferente, então a gente tem meio que uma faixa etária por número aqui também associado. Então a gente vê que nossa mediana deu 8, então significa que nossa idade faixa etária aqui é entre 55 a 59 anos. É a grande quantidade de pessoas que foi analisada que responderam a nossa dataset de acordo com o nosso gráfico de barras. Mas isso a gente também pode tirar que grande parte das pessoas aqui também iniciam aqui com 50 anos, né, até 69 anos. Então, foi a grande quantidade de pessoas nessa idade que responderam à pesquisa. E a partir disso, o que a gente vai fazer, né? Basicamente, a gente gerou aqui um código para gerar cada gráfico de barra de acordo com o dado na coluna que a gente tinha. Por exemplo, nosso dataset era composto de várias colunas que indicavam as respostas dos candidatos de acordo com o que eles eram perguntados, né? Por exemplo, você tem índice de massa corpórea alto, você tem pressão alta, você tem colesterol. A gente apresentou isso na tarefa 1, né? Quais são os dados que a gente vai utilizar. Então, basicamente, a gente pegou todas as colunas e associou isso à quantidade de pessoas que responderam sim ou não. Então, primeiramente, a gente tem uma análise aqui da quantidade, né, das idades das pessoas que responderam aqui nessa pesquisa. É a mesma tabela que a gente apresentou antes. A gente tem também outros índices que são bastante importantes. Por exemplo, o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, a grande parte das pessoas tinha um índice de massa corpórea alto. Então, é um fator determinante para a nossa análise, essa resposta. Assim como outros fatores também. Por exemplo, a gente tem fatores onde grande parte das pessoas responderam que, mais da metade, na verdade, das pessoas que responderam possui um índice de pressão alta e mais da metade também das pessoas responderam que possui um colesterol alto. Apesar de fazerem o uso diário, o cheque diário do colesterol, né? Então, a gente consegue ver que são fatores determinantes. O que isso influencia do candidato ter respondido isso o que isso pode provocar no futuro, né? Se ele vai provocar, por exemplo, se ele vai ter a diabetes ou não, né? O que isso impacta na nossa pesquisa. Então, grande parte das pessoas também falaram que fumam, mais da metade das pessoas falaram que responderam que fumam. É, Outros fatores também determinantes, por exemplo, aqui foi na atividade física. Apesar de grande parte das pessoas falarem que praticam atividade física, mas também é um fator determinante porque que isso pode influenciar na nossa saúde.
A distribuição de consumo de frutas, por exemplo, é um fator também determinante no nosso código de barras, no nosso gráfico de barras aqui também. A distribuição de vegetais, de consumo de vegetais e outros índices que a gente analisou, né? Então, basicamente, a gente olhou para cada um desses dados da tabela e selecionou quais são os mais importantes que podem entrar para a nossa análise e o que esses gráficos de barra retornam para a gente, né? Eles, basicamente, a gente consegue visualizar quais são os maiores e o que mais influenciam para ter o uso de risco de diabetes ou não. Para isso, a gente escolheu alguns dados importantes. Por exemplo, a partir do box plot, né, a gente identificou que a idade também é um fator determinante para ter risco de diabetes e também a atividade física, né, e o índice de massa corpórea. Então, esses fatores, esses índices que apresentam essa devida proporcionalidade é um fator determinante que pode ter risco de diabetes ou não. Então, para ficar mais evidente ainda, a gente fez uma correlação, uma matriz de correlação, onde a gente escolheu as tabelas mais importantes que podem provocar a influência no candidato que ele respondeu, a influência dele ter diabetes ou não. Basicamente, a gente separou algumas colunas mais importantes que a gente viu de acordo com o gráfico de barra. No caso, as perguntas que sofreram respostas mais elevadas, por exemplo, como eu falei, o índice de massa corpórea, o índice de colesterol, o índice de pressão alta, se ele tem pressão alta ou não, atividade física, consumo de frutas. Então, são esses fatores que mais se destacaram ali na análise de barra. Então, o que isso correlaciona em relação a ter diabetes, né? E a partir dessa matriz de correlação, a gente consegue ver bem quais são os índices que provocam ou não ter diabetes, por exemplo. Como é que a gente faz essa análise de interpretação da matriz de correlação, né? Os índices que são positivos são os que caminham inversamente proporcionais, são os que caminham proporcionais ao índice que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente observar o índice de pressão alta, o índice de colesterol, o índice de massa corpórea, eles são proporcionais ao índice de ter diabetes ou não. Então, porque eles são positivos e eles têm um valor agregado. Então, esses índices aqui, eles são os principais índices que podem provocar o diabetes, pode provocar diabetes no candidato de acordo com sua resposta. Se a gente analisar direitinho aqui, a gente vê que a atividade física ele caminha negativamente, né? Ele é um dado inversamente proporcional. Ou seja, se a gente tiver um candidato que ele realiza atividade física, ele necessariamente pode ser que ele não tenha diabetes. E a gente consegue ver isso jogando isso em o outro dado, por exemplo. A gente vê que o índice de massa corpórea, por exemplo, esse aqui, né, que é o índice de massa corpórea, ele é inversamente proporcional. Ó. Ele tem um número negativo aqui e ele é inversamente proporcional à atividade física. Então, eu diminuo o índice de massa corpórea a partir do momento que eu realizo atividade física. Assim como o colesterol, eu tenho uma diminuição no colesterol, eu tenho uma diminuição na pressão, no aumento eu tenho uma diminuição na pressão, no caso, né, que realiza atividade física. Assim como outros fatores, por exemplo, consumo de frutas e vegetais, ó, elas diminuem também o índice de massa corpórea, diminui o índice de colesterol, diminui o índice de pressão. Então, esses fatores é o que determinam se o usuário ele pode ter risco de ter diabetes ou não. Então, é basicamente o quê? A conclusão que chegamos é que o que mais influencia o risco de ter diabetes é o índice de massa corpórea, o índice de colesterol e o índice de pressão alta. E se o candidato ele não realiza algum tipo de atividade física e depende da sua alimentação, isso pode provocar grandes chances de ele ter diabetes, de acordo com o fator de idade ali também, que a gente determinou, que é entre 50 a 60 anos ali. Então, essa é a nossa análise que a gente pode concluir de acordo com os dados extraídos.